Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Comigo, a repórter Jordana Neves, que está em Juiz de Fora, Minas Gerais, e estreia nesse programa. E em Belo Horizonte, o governador Romeu Zema. Romeu Zema, muito obrigado, governador, pela presença e por aceitar o nosso convite aqui de participar no broadcast político no Papo com o Editor. Olá, Gustavo. Olá, Jordana. Para mim é um prazer enorme estar aí participando com vocês de mais esse evento aí, que visa deixar claro aquilo que o setor público em Minas está fazendo. Governador, o período entre o final de dezembro e o mês de janeiro desse ano, né, dezembro do ano passado e janeiro desse ano, foi marcado por enchentes, deslizamentos, desmoronamentos e outros acidentes, aí, como o transbordamento da barragem em Nova Lima e aquele incidente lamentável lá na barragem da represa de Furnas, em Capitólio. Esses desastres, principalmente por causa da chuva, são situações que repetem todos os anos, né? Como tem sido o trabalho de recuperação e como foi o trabalho de prevenção desses acidentes em Minas Gerais, governador? Bom, Gustavo, primeiro eu tenho de dizer que eu estive presencialmente em todas as regiões afetadas, no Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, norte de Minas, fui a Capitólio, também a Nova Lima, e o que os nossos meteorologistas aqui, pessoal da nossa Secretaria do Meio Ambiente, já deixaram claro é o seguinte: nós passaremos a ter chuvas mais intensas devido a essa mudança climática. Nos últimos anos, a quantidade de chuvas aumentou expressivamente, não só em Minas, como estados vizinhos, como deu para perceber. Algumas barragens, como uma delas situadas aqui em Pará de Minas, com 70 anos de existência, nunca havia transbordado. O escoadouro, o vertedouro, sempre havia sido suficiente. E esse ano, pela primeira vez, não foi. Então, nós estamos assistindo a uma situação de mudança climática, com chuvas mais intensas, mas o Estado não está parado. Nós lamentamos as vítimas que tivemos esse ano. Tem um número aqui atualizado, já eu te passo. É um número que, pela intensidade das chuvas, comparado a anos anteriores, foi sensivelmente menor. Nós fizemos um grande investimento na defesa civil, foram 460 viaturas, uma por cidade, que nós passamos para as defesas civis municipais. E hoje, quando nós temos qualquer evento climático, nós temos condição de estarmos avisando a população para evacuar as suas casas, o seu comércio, etc., com antecedência, de forma que os danos e também a segurança sejam observados com o maior rigor possível. Isso aconteceu em Governador Valadares. Nós temos uma região lá chamada Ilha, que todos os anos, quando se chove muito e as represas precisam escoar mais água, você já sabe de antemão que o nível da água vai subir e que também vai haver inundações. Então, esse trabalho preventivo tem sido feito. Mas eu saliento que nós precisamos de obras grandes também. Infelizmente, depois de 6 anos, é que nós conseguimos colocar o pagamento do funcionalismo público em dia, o 13º, mas vamos trabalhar para que alguns rios, como o que eu vi lá em Salinas, venha a ser desassoreado, que algumas obras, como piscinões aqui na região metropolitana, que já têm recursos previstos, sejam executadas. Tudo isso vai fazer com que essas enchentes nos próximos anos sejam reduzidas. Mas isso é só o início. Com essa mudança climática, a engenharia vai ter de ser toda revista, inclusive esses vertedouros de represas, porque aquilo que atendia não atende mais. Você deve ter visto também recentemente
um solo gelatinoso que surgiu ali no Vale do Aço, em Nova Era, a BR-381-262, simplesmente ali virou uma gelatina. A montanha quase que se liquefez. Então, são situações inéditas que vão demandar aí mais estudos. E sobre Capitólio, realmente nós vamos fazer um levantamento geológico de toda aquela área ali, e isso vai servir de exemplo para o Brasil. Nós temos cânions em vários outros estados, e ficou claro, quando você tem chuvas intensas, a rocha que está ali aparentemente sólida também é afetada. Governador, e como o senhor avalia o apoio por parte do governo federal diante desse cenário crítico em Minas? Só para citar um exemplo, o senhor chegou a pedir ao Ministério de Minas e Energia a suspensão da bandeira de escassez hídrica na conta de luz, mas como o senhor publicou nas redes sociais, o pedido foi negado. Então, como o senhor avalia esse apoio por parte do governo federal? Bom, Jordana, com relação às enchentes, nós tivemos apoio do governo federal prontamente. O ministro Rogério Marinho esteve aqui acompanhando os trabalhos, disponibilizou recursos, mas nós contamos com esse apoio principalmente de agora em diante, porque o governo federal tem recursos, tem verbas que, desde que o município e o estado comprovem que determinadas estruturas, como pontes, como rodovias, como vias urbanas foram afetadas através de um laudo técnico, de um estudo, você consegue recursos para poder não construir coisa nova, mas refazer aquilo que foi destruído. Esse trabalho está sendo conduzido nesse momento. Como Minas é um estado que tem muitas cidades pequenas, e essas cidades geralmente carecem de uma estrutura técnica adequada de engenharia, o próprio Estado está fornecendo esses profissionais para estar ajudando as prefeituras nesse levantamento, nessa questão de atender essa burocracia do governo federal. Nós solicitamos, no total, já mais de 900 milhões de reais. E, com certeza, à medida que esses dados estiverem sido enviados e validados pelo governo federal, boa parte desses recursos chegarão. E sobre a tarifa de energia, nós estamos tendo aqui um excesso de recursos hídricos e não falta de recursos hídricos. Mas sei que nós estamos dentro de um contexto maior, Jordano. Minas Gerais está ligado no sistema elétrico brasileiro, e a nossa situação pode ser diferente de outros estados, e essa questão tarifária considera o todo. O problema do Brasil é falta de investimentos adequados. Nós estamos assistindo nos últimos meses todas as termoelétricas ligadas, é a geração de energia mais cara e mais poluente. E lá atrás, infelizmente, tivemos algumas organizações que se dizem protetoras do meio ambiente, proibindo a construção de lagos em Belo Monte, em Santo Antônio, que hoje produzem apenas uma fração da energia que poderiam. Então, eu questiono, será que esses que se dizem protetores do meio ambiente estão contribuindo para protegê-lo, para deixar a população mais bem atendida, ou para poder consumir combustível fóssil como está atendendo? Então, é necessário aprofundar mais esse debate, porque quando a questão vai para nível ideológico e não técnico, fica muito difícil de se tomar as melhores decisões. Governador, o senhor citou aí, na primeira resposta do senhor, a questão do pagamento dos salários, né, dos servidores em dia, enfim. E o senhor também divulgou que o governo de Minas Gerais alcançou pela primeira vez em 9 anos o equilíbrio fiscal nas contas públicas. A gente queria saber qual que é a possibilidade desse equilíbrio, né, se manter nesse ano eleitoral, que é um ano que normalmente há maiores gastos, né, afinal de contas, todos os governos, né, e o senhor também, tem que mostrar serviço, sim, tem que pagar em dia e tem para poder ter algum dividendo eleitoral. E em que pé que está esse plano de recuperação fiscal do Estado? Bom, Gustavo, desde o primeiro dia, o foco nosso aqui, que já tem 3 anos,
e um mês, né, exatamente hoje, tem sido arrumar a casa e equilibrar as contas. E depois de 3 anos, eu posso dizer que o trem que estava descarrilhado já está em cima dos trilhos novamente. Mas é um trem que ainda anda devagar e que precisa ir muito mais rápido. Além da questão do funcionalismo, que ficou 6 anos recebendo atrasado, tanto o salário quanto o 13º, que era parcelado em diversas vezes, nós estamos pagando pontualmente para os 853 prefeitos do Estado aquilo que também no passado não era pago de forma integral, que a Constituição, inclusive, prevê, que é o ICMS, PVA e Fundeb. Além de estarmos pagando o nosso pontualmente, dividimos o que o último governo não pagou, 14 bilhões de reais, e já pagamos praticamente a metade desse atrasado, que foi um rombo criado pelo último governo. Então, o nosso sacrifício aqui é um sacrifício gigantesco. Nós já reduzimos na máquina total aqui do Estado mais de 50 mil cargos. E se tem alguém que faz questão de dar exemplo aqui de economia, sou eu, inclusive através de coisas pessoais. Não moro em palácio, não tenho aeronaves à disposição exclusiva, como acontecia no passado. E para esse ano, nós vamos manter a austeridade, sim. Agora, isso não quer dizer que a situação de Minas é uma situação confortável, muito pelo contrário. Nós temos uma dívida gigantesca com a União que sequer foi tocada, 140 bilhões de reais. E o pior, nós já temos cerca de 40 vencidos que só estão com pagamento não efetuado porque o Estado tem liminares. Mas tanto o ministro Barroso quanto o ministro Fux já deixaram claro, comigo mesmo, essas liminares têm prazo para cair, que vai ser agora meados do ano. A única alternativa que nós enxergamos viável seria a adesão ao regime de recuperação fiscal, que eu chamo de Plano de Recuperação Econômica de Minas, onde nós teremos 30 anos de prazo para pagarmos esses 40 bilhões. Isso vai dar previsibilidade ao Estado. Inclusive, nós vamos ter condição de fazer reposição inflacionária para todas as categorias aqui do Estado, haja visto que algumas não têm nenhuma recomposição há 5, 6 anos ou até mais. Então, é um plano que só fará bem a Minas Gerais, diferentemente do que alguns alegam, porque não há como nós fugirmos da matemática. A matemática está aí, dívida de 40 milhões e tem que ser paga. Governador, agora falando nas eleições de 2022, eu sei que o senhor tem evitado falar em reeleição, mas as peças já começaram a se movimentar e a gente sabe que Minas tem um papel fundamental na eleição para presidente. Como o senhor enxerga o cenário eleitoral que está sendo desenhado? O senhor declarou apoio à pré-candidatura de Luiz Felipe Dávila, do Novo, seu partido, mas ele ainda está muito abaixo nas pesquisas. O senhor, que já encontrou Sérgio Moro, que recebe afagos constantes de Bolsonaro, apoiaria outros candidatos com maiores chances? Jordana, como você mesmo disse, para mim, a eleição é um assunto do segundo semestre. Aqui no Brasil, parece que nós gostamos de antecipar aquilo sobre o qual nós não temos gestão. Na minha opinião, deveria até ter uma lei que proibisse de falar de eleição 90 dias antes das mesmas, porque não resolve nada. É você que está prestando vestibular já começar a pensar na cor da sua beca quando formar. Eu acho que cada coisa ao seu tempo. Nós temos muitos problemas aqui em Minas Gerais. Nesse momento, eu estou aqui preocupado com essa reconstrução do Estado, que se transformou aqui com um cenário de guerra. O Partido Novo lançou o Felipe Dávila, e o meu apoio é para ele. É um candidato que tem todas as prerrogativas, e vamos aguardar. A eleição é lá na frente, nós temos de deixar para discutir as coisas no seu momento oportuno. Parece que o Brasil é o país das pautas pequenas,
ou das pautas extemporâneas. Nós temos tanta coisa importante como uma reforma tributária para ser discutida, uma reforma administrativa, e, infelizmente, ficamos colocando coisas que não vão mudar a realidade da população na frente ou deixando de lado aquilo que é importante. Então, eu sempre fui alguém que assim sempre priorizou aquilo que vai gerar impacto, aquilo que vai gerar alguma mudança, aquilo que pode ficar para o futuro e que necessariamente fica, porque é muita indefinição ainda, você tem de deixar para ver lá na frente. Não vamos antecipar aquilo que é imprevisível, não. Governador, o senhor citou as reformas tributárias, né, administrativa, né, e outras reformas que deveriam ser feitas, né, pelo governo Bolsonaro, que foram fizeram parte do programa de governo do presidente da República. Um presidente da República que criticou o Centrão, que pregou uma agenda liberal, né, uma agenda que o senhor está conseguindo, né, implantar em Minas Gerais. E Bolsonaro tem sido muito criticado por não ter adotado essa agenda, né, prometida no governo dele, e por ter se aliado ao Centrão, que ele criticou antes do governo. Foi uma decepção para o senhor esses 3 anos de governo de Bolsonaro? Gustavo, eu gostaria de ter feito muito mais do que fiz aqui em Minas Gerais. A nossa agenda de privatização, que existe, não avançou como eu gostaria. Nós só conseguimos aqui efetuar a venda de uma subsidiária da CEMIG, que é a Light. Eu gostaria de ter avançado muito mais. Eu que estou aqui posso te dizer, de camarote, que no setor público as coisas são lentas, há muita pressão contrária, então você tem de estar seguindo dentro da velocidade possível, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas, realmente, eu concordo com você que o governo federal, da mesma maneira que ocorreu aqui, ou talvez até com maior intensidade, acabou deixando de lado ou enfrentando dificuldades até maiores do que as nossas aqui. Realmente, eu e acho que a maior parte dos brasileiros esperávamos mais nesse sentido. Então, o Brasil hoje é um país carente de reformas, de mudanças, e por isso que nós estamos ficando para trás. Nos últimos 40 anos, nós somos um dos países que menos cresceu no mundo. Nos últimos 10, 12 anos, nós somos uma raridade no mundo. Nós tivemos queda na renda. Pouquíssimos países tiveram queda na renda. E tudo isso, infelizmente, ligado a questões políticas. Nós tivemos a pior recessão da história, em 2015 e 2016, e o surpreendente, enquanto o mundo crescia, nós fomos capazes de fabricarmos aqui uma catástrofe interna. Só dentro do Brasil aconteceu uma recessão cavalar em 2015 e 2016. Todo mundo boiando na correnteza da prosperidade e o Brasil conseguiu engatar uma marcha ré contra a correnteza. Então, isso demonstra a importância das decisões políticas e, infelizmente, há muita objeção, há muita pressão para que esses privilégios, para que nenhuma mudança seja feita. E nós sabemos que o setor público no Brasil precisa ficar mais leve, mais eficiente. Ele é fundamental, mas ele tem hoje um ônus muito grande sobre a sociedade. Falando ainda em eleição, governador, exatamente por esse espírito de mudança, o senhor foi considerado um outsider da política que ganhou força em 2018. O senhor ainda se enxerga assim? Enxergo, Jordano. Eu fui eleito governador de Minas sem nenhum apoio da classe política tradicional. Fiz a campanha mais barata que já existiu em Minas Gerais e vou fazer novamente. Eu quero provar que não é fundão eleitoral que faz dar certo a política, não, porque aqui no Brasil os políticos se acostumaram só a gastar dinheiro do povo. E eu provei na minha eleição em 2018, aonde eu gastei uma parcela ínfima dos meus concorrentes, que trabalho dá resultado. E estou fazendo aqui uma gestão que prova também. Eu não fico aqui
trancado num gabinete com ar-condicionado, tomando cafezinho e cercado de puxa-sacos, como a grande maioria sempre fez. Eu vou no interior, onde 80% dos mineiros moram, para escutar quais são os problemas, para poder entender melhor a realidade e, com toda certeza, assim, eu tomo decisões mais acertadas. Nós precisamos aproximar a política no Brasil da população. A política no Brasil, nas últimas décadas, se distanciou cada vez mais. E a aprovação absurda desse fundão eleitoral para partidos políticos é um exemplo claríssimo. Uma insensibilidade, uma visão totalmente míope sobre aquilo que acontece no Brasil. Um país pobre, onde as pessoas sequer têm o que comer, e você destinando 6 bilhões de reais para privilegiar os caciques, porque se fosse para ser distribuído igualmente, menos mal, mas não. Nós sabemos que vai sempre para aqueles políticos que estão aí há décadas se reelegendo e que querem contar com recursos do povo e não com o trabalho deles para estar fazendo a sua campanha. Então, eu continuo com essa visão. Governador, é uma questão polêmica que já vem há algum tempo, né? O presidente Bolsonaro critica rotineiramente os governadores, culpando, né, os governos estaduais pela alta no preço dos combustíveis, né? Inclusive, aí os governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS. Enfim, como é que o senhor avalia esse impasse em relação ao preço dos combustíveis? Qual que é a saída, né? Já tentaram fazer uma PEC, mas pelo jeito essa PEC que iria ser colocada logo no começo do retorno dos trabalhos do Congresso não vai adiante. Enfim, qual que é a saída para resolver essa situação do preço dos combustíveis, se é só o ICMS mesmo, se é só culpa dos estados? Gustavo, vamos por etapas aí. Primeiro, petróleo subiu no mundo todo, o preço em dólar dele hoje é muito maior do que há 2, 3 anos atrás. Em todos os países do mundo houve aumento no preço do combustível. No Brasil, pior, porque aqui, além desse aumento do petróleo, nós ainda tivemos instabilidade política que fez com que o dólar encarecesse. Terceiro, aqui no Brasil nós temos uma empresa que tem o domínio praticamente todo da cadeia produtiva do petróleo e faz com que falte concorrência, com que falte competição. Então, isso é o cenário perfeito para que o preço seja majorado. Aqui em Minas, desde novembro, nós congelamos o ICMS do diesel e os estados também aderiram àquele congelamento do preço médio ponderado final, que é o PMPF. Isso tem demonstrado que não é nenhuma interferência, majoração de tributo por parte dos estados que tem provocado o aumento dos combustíveis. Tem sido um aumento ocasionado por questões, como nós falamos, conjunturais, que está aí no mundo todo, e por questões internas aqui. Essa criação desse fundo é algo que eu considero possível, mas muito difícil, porque você nunca sabe se o preço do petróleo está abaixo da média ou acima da média. No passado, nós já tivemos a CID no Brasil, ajudou, de certa maneira, a amortecer, mas quando você tem um governo mal intencionado, ele vai usar isso politicamente e não como algo para poder dar maior previsibilidade econômica. Então, é algo fácil de estruturar e depois difícil de operacionalizar, infelizmente. Espero que encontrem alguma saída que faça com que realmente esse tipo de mecanismo de compensação venha a funcionar. Mas fica aí esse alerta. Governador, e sobre a proposta de reduzir os impostos federais e estaduais cobrados sobre os combustíveis, sem a necessidade de apresentar fonte alternativa de receita? Qual que é a avaliação sobre essa proposta? Eu sou favorável a toda redução de tributo que for possível. Mas, como eu disse, cada estado
tem um histórico diferente. Eu sou aqui vizinho do Espírito Santo, tenho um contato muito bom com o governador Casagrande, e quem acompanha sabe que o Espírito Santo hoje é o estado que tem a melhor situação financeira do Brasil, e Minas Gerais, juntamente, talvez, com Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, as piores situações. Então, alguns estados podem absorver determinados choques. Aqui em Minas, se for para nós absorvermos isso e voltarmos a pagar atrasado o salário do funcionário, voltarmos a pagar o 13º parcelado em 10 meses, eu não aceitarei. Então, é algo que tem que ser bem discutido. Você impor uma redução ampla, igualitária para situações diferentes, é algo que não está levando em consideração a particularidade de cada estado. Governador, a gente está encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria só fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor disse aí que vai continuar fazendo uma campanha sem uso do fundo eleitoral, fazer uma campanha simples, como o senhor fez na eleição passada, mas na eleição passada o Novo tinha regras bem mais rígidas, né? Tinha seleção de possíveis candidatos, não podia estar afiliado a outros partidos. Isso mudou um pouco durante esses anos, né? E o Novo, inclusive, está aberto a ter alianças eleitorais. Quais essas alianças que o senhor pretende ter na campanha reeleição? E se essas alianças são necessárias para governar, na verdade, porque ninguém governa sozinho, e o próprio presidente Bolsonaro mostrou isso. Gustavo, você tem toda a razão. A minha eleição de 2018, ela foi algo inédito e único, que não vai se repetir. Eu fiquei fora do radar, praticamente até destacar no primeiro turno, e agora, nesse ano de 2022, eu vou ser a vidraça. Toda a artilharia está aqui apontada para nós, e é uma situação que é exatamente a oposta. Nós estamos conversando com diversos partidos. Tenho aqui o secretário de governo, Igor Eto, que tem feito esse trabalho, e sabemos que numa eventual reeleição nossa, em um eventual segundo governo nosso, nós vamos conduzir de forma muito diferente a nossa relação com a Assembleia. Até por termos sido um governo de primeiro mandato, de primeira eleição, nós deixamos de lado pontos importantes que acabaram prejudicando a governança durante esse período em que estamos aqui à frente de Minas Gerais. Conseguimos, como eu disse, grandes avanços já, mas poderíamos ter feito muito mais se nós tivéssemos tomado alguns cuidados que estamos tomando. O Partido Novo também tem amadurecido muito, temos deixado claro que o Novo não é o poço das virtudes. No passado, muita gente do Novo se considerava meio que nós somos melhores. Eu tenho deixado muito claro, nós somos mais um player, temos muita ética, temos gente competente, mas nós precisamos julgar o jogo real da política. Não é ficando num pedestal que nós vamos fazer as mudanças que Minas, que o Brasil precisa. Então, hoje o partido está mais amadurecido e precisa amadurecer mais ainda, porque o partido, de certa maneira, devido a essa visão, vamos dizer, quase que antipolítica, queria se isentar de participar do jogo. Não estou falando de participar de nada errado, não, mas de conversar com outros partidos, de ter aliados. Então, isso vai acontecer e eu sou totalmente favorável, porque é desse jeito que nós vamos melhorar as coisas. É trazendo as pessoas para uma proposta melhor do que aquela que a má política sempre trouxe, cheia de vícios. E não ficar falando, eu sou melhor, você só falar que é melhor não resolve. Você tem de estar junto e levando essa visão para todos. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor, no Broadcast Político. Muito obrigado a Jordana Neves, que fez a sua
estreia aqui no programa. Muito obrigado ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa edição final, e muito obrigado a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Até a próxima semana.